10ª Conferência Teológica do Ministério Apostólico de Volta à Palavra. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Gálatas. Portanto, abra sua Bíblia em Gálatas. Falaremos hoje acerca da relação entre a lei e o Espírito. Peço que você preste bastante atenção, porque o que falaremos agora é de extrema importância para o sucesso da sua vida espiritual. Sucesso a que me refiro é para que a sua vida espiritual seja adequada segundo o Evangelho de Jesus Cristo. E uma vez tendo uma vida adequada, você naquele grande dia possa ser aprovado por Jesus Cristo. Sabemos que todo o nosso serviço a Deus, o nosso viver cristão, um dia será julgado por Jesus Cristo. É o que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, quando ali se refere ao tribunal de Cristo, o apóstolo Paulo diz que importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E com isso logo surge um questionamento lógico. Aquele que ouviu e entendeu as mensagens anteriores, as 3 mensagens, logo perguntará: pastor, mas eu estava já entendendo pelas mensagens anteriores que vivemos na graça de Jesus Cristo. E porque vivemos na graça, então não existe nada a ser feito, de maneira que agora você logo diz no início da mensagem que todos nós seremos julgados no tribunal de Cristo e receberemos segundo o bem ou mal que tivermos feito por meio do corpo, ou seja, enquanto estivermos vivos aqui na terra. Não parece haver aqui uma suposta contradição de tudo aquilo que falamos com aquilo que queremos falar hoje? Mas logo você entenderá exatamente que tudo aquilo que falaremos no sentido daquilo que se produz para Deus, da sua vida para Deus, do fruto que Deus espera colher de cada um de nós, isso também é obra da graça de Deus. É a graça de Deus operando na nossa alma, operando intrinsecamente no nosso ser, operando no nosso coração, operando na nossa mente, operando na nossa vontade, operando em nossas emoções, de maneira a transformar o nosso ser, a fim de que, de fato, possamos nós manifestar a plenitude de Jesus Cristo, participarmos nós da plenitude do Pai, termos de fato uma vida que expresse a vida do novo homem, da nova criação de Deus. Isso também é obra da graça de Deus. Amém? Leiamos então aqui, rapidamente, Gálatas capítulo 4. Eu preciso retomar um pouquinho aqui, versículos 8 a 11, e então leremos o capítulo 5, versículo 16 em diante. Capítulo 4, versículo 8 a 11 diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou que antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Que estamos retomando um pedacinho de ontem, e agora capítulo 5 de Gálatas. Vamos ler apenas aqui os versículos 19 a 23, que nos dizem assim: ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Temos aqui 2 momentos importantes nessa ministração dessa manhã, começando aqui com Gálatas 4, versículo 8 a 11, e logo entraremos de fato no tema dessa manhã, que é a relação entre a fé e o Espírito. Não sei quantos irmãos já observaram ou já atentaram para essa porção de Gálatas no capítulo 4. Eu li vários comentários bíblicos
nesta porção? Na verdade, eu li alguns comentários bíblicos ou seja, todo no que se refere ao livro de Gálatas. Eu li alguns comentários do livro de Gálatas, versículo por versículo, lendo o que dizem acerca dessa epístola, para que poderíamos nós não somente ampliar a nossa visão, recebendo de outras fontes, de outras pessoas que também leram pelo poder do Espírito Santo e puderam compreendê-la, como também discernir alguns pontos aqui que às vezes não são muito claros para nós. E eu confesso aos irmãos que nessas leituras eu não consegui encontrar nada parecido com o que de fato diz aqui nesta porção do capítulo 4, versículos 8 a 11. Isso porque essa é uma porção que misturam duas coisas distintas, e nós temos que então primeiramente separá-las, para uma vez separando poder reuni-las novamente e compreender o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por que eu digo assim? Porque o apóstolo Paulo aqui nessa porção, olha na sua Bíblia, ele está falando aos Gálatas. Ora, quem eram os crentes da Galácia? Eram judeus? Eram judeus ou eram gentios? Ora, os cristãos da Galácia eram gentios. Gentios era uma igreja, na verdade era uma igreja gentílica, ou eram várias igrejas gentílicas que estavam sofrendo uma influência externa de alguns falsos irmãos que eram fariseus, que haviam se convertido a Jesus Cristo e que agora se infiltravam nas igrejas gentílicas onde Paulo ali estabelecia, procurando perverter o evangelho de Cristo. Nós vimos isso em mensagens anteriores. Falsos irmãos, judaizantes, querendo misturar ao evangelho de Cristo a lei de Moisés, os costumes de Moisés, a prática da lei do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo claramente nos mostrou que semelhante mistura perverte o evangelho e constitui, na verdade, um falso evangelho, um evangelho pervertido. O que significa que o verdadeiro evangelho, ele é puro. O verdadeiro evangelho, ele traz unicamente a Jesus Cristo, como sendo Deus encarnado, aquele que cumpriu a vontade de Deus, aquele em cuja vida, em cujo viver e em cuja morte ali foi cumprida toda a justiça de Deus. De maneira que Jesus Cristo, Deus, homem, tendo cumprido com a vontade e a justiça de Deus, ele se tornou agora para todo aquele que crê, justiça e santificação e redenção e sabedoria. E daí surgem dois conceitos de justiça a partir de então. O conceito de justiça segundo a lei de Moisés, ou segundo a lei de Deus, escrita em tábuas de pedra, e surge então o conceito de justiça de Deus. Uma é a justiça proveniente de lei, outra é a justiça proveniente de Jesus Cristo. Vamos confirmar isso na Escritura. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E observe como que o apóstolo Paulo claramente coloca esses dois tipos de justiça diante dos nossos olhos, de maneira que cada um de nós precisamos escolher a que justiça você vai ter para si. O versículo 9 diz assim, olha, e ser achado nele. Esse nele aí refere-se em Cristo, conforme o versículo 8 nos traz o referencial. E ser achado em Cristo, olha, não tendo justiça própria que procede de... Observe que a Bíblia não diz, não tendo justiça própria que procede da lei. Porque se falasse que era da lei, era de alguma lei específica. Quando ele diz, não tendo justiça própria que procede de lei, torna a palavra lei genérica, de maneira que não importa qual seja a lei. Se é a lei de Moisés, se é a lei dos 10 mandamentos, se é a lei que o seu pastor na sua igreja implantou, se é uma lei de homens, uma lei inventada por homens, ou seja, não importa qual seja essa lei, o apóstolo Paulo, e vamos dizer, o Novo Testamento declara que quando o Senhor voltar, queremos ser achados nele, em Cristo. Quantos querem estar em Cristo? E quantos querem ser encontrados em Cristo? Observe que estar nele é um fato
já consumado. Quantos creem em Cristo estão nele? Agora, ser achado nele, ser encontrado nele, é uma condição de um momento presente. Ou seja, por ocasião da vinda de Cristo, você precisa se encontrar nele, no sentido prático de que você confia plenamente na justiça proveniente de Jesus Cristo. Por isso que ele diz, não tendo justiça própria. Queremos ser encontrados nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Pensa um pouco no seu coração. Isso é muito grave. Isso é de uma gravidade, você não sabe o tamanho. Porque se você assumir para você isso, você terá que lançar fora o seu Ismael. Lança fora a escrava e seu filho. Você terá que abrir mão da sua própria justiça. Terá que abrir mão da sua própria bondade, da sua própria alegria, da sua própria fidelidade. Pastor, mas eu pensava que servir a Deus era ter a bondade, era aplicar essa bondade. Irmãos, precisamos ser bons, precisamos ser fiéis, precisamos ser misericordiosos, amorosos. E a Bíblia diz, você terá que abrir mão de toda a sua justiça própria, de tudo aquilo que pretende se justificar diante de Deus, como quem fala, eu mereço a salvação porque eu fiz isso. Você vai ter que abrir mão. Você não vai mais poder carregar consigo esse orgulho espiritual, como aqueles que falam, serei salvo porque faço, porque sou, porque realizo. Leia a Bíblia novamente, 3:9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Quantos, não precisa responder com a sua voz não, é para pensar um pouco. Quantos podem, porque receber uma visão espiritual, no seu coração podem falar, quando Jesus voltar, eu quero ser encontrado nele, eu quero que ele seja para mim tudo aquilo de que preciso para comparecer diante de Deus. Ao chegar diante do eterno, você fala, eu estou em Cristo. Ele é a minha justiça. Ele é a minha redenção. Ele é a minha santificação. Ele é a minha sabedoria. Não tendo justiça própria, que procede de lei. Ou seja, não tendo nenhuma justiça que seja o resultado do cumprimento de algum mandamento. Que evangelho mais estranho, vocês não acham? É estranho ou não é estranho? Hã? Por que é estranho? Se está aqui há 2000 anos escrito. Eu digo estranho porque não se costuma ouvir essas coisas. Costuma dizer o contrário, que você precisa ser bom. Esqueceram o que Cristo disse. Bom, só há um. Se só há um bom, por que querem que nós sejamos bons se nós não somos bons? Pastor, se nós não somos bons, nós somos o quê? O mesmo que disse bom só há um, também falou, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos, então o testemunho de Cristo é que nós somos maus, porque somos caídos. Basta você olhar para o seu coração, olhar para dentro de si, e talvez seja difícil enxergar tudo isso, porque a religião nos ensinou por muito tempo a pensar que somos os melhores. Tanto é verdade que aqueles que não se enquadram dentro do padrão de justiça estabelecido pelos grupos religiosos, eles expulsam das igrejas. Você não pode ficar aqui porque você não se enquadra no padrão de justiça dessa igreja. Você está expulso. Pense isso por um momento. Quantos, por causa de uma visão espiritual e entender o evangelho, podem dizer assim, quando Jesus voltar, eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei.
não tendo, eu não quero ter justiça própria que procede de Deus. Eu não quero ter. A partir de hoje, em nome de Jesus, coloca isso no seu coração. Você vai tirar um fardo pesado que colocaram sobre os seus ombros. Eu digo que é estranho falar isso, porque vivemos num tempo de profunda apostasia. O que significa afirmar isso? Ou o que essa afirmação significa? Muito simples, significa dizer que as igrejas cristãs evangélicas, e quando eu digo categoricamente cristãs evangélicas, é porque o movimento evangélico, quando se diz sou evangélico, é um movimento fundado em bases arminianas. Pastor, o que significa dizer bases arminianas? Quer dizer que é um movimento fundado no lastro do livre-arbítrio e das obras humanas para a salvação. Ou seja, é uma teoria, é uma doutrina, é um pensamento que pensa e que entende a Bíblia equivocadamente, dizendo que se o homem não produzir de si mesmo boas obras, jamais ele poderá ser salvo. Só que esse grande equívoco já surgiu no primeiro século, na era cristã, o que acabou resultando no primeiro grande concílio da igreja de Jerusalém, quando reuniram-se ali os apóstolos e os presbíteros para decidir: e aí, nós vamos transferir para os gentios a lei de Moisés e impô-la sobre eles, exigindo que eles vivam debaixo de um regime de regras, de mandamentos, de juízos ou não? E o que foi decidido pelo primeiro concílio da igreja? Está em Atos capítulo 15. O que foi decidido? Nós lemos aqui a carta que os apóstolos escreveram. Nós lemos a ata da reunião lá em Jerusalém. Qual foi o resultado? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não impor esse jugo sobre os gentios, jugo esse que nem os nossos pais, isto é, o povo de Israel, conseguiu carregar. Então, no momento que a igreja do século 19, 20 e 21 traz de volta as maldições da lei e agora colocam sobre os ombros dos cristãos, no momento que a igreja evangélica traz de volta as obras da lei e colocam na responsabilidade da igreja, de modo que aquele que não cumprir não pode ter a salvação, isso é, na verdade, apostatar-se da fé. Isto é apostasia. E esse evangelho que assim prega é um falso evangelho, e como diz o apóstolo Paulo, é um evangelho pervertido, porque não traduz a verdade de Deus na sua essência e na sua pureza. E não somente isso, porque talvez alguém diga: não, pastor, mas eu não guardo a lei de Moisés, eu não guardo o sábado, eu não guardo isso, ou não guardo aquilo outro. Mas aí é onde entra o maior de todos os problemas. Porque se existem aqueles que se desviaram da fé neotestamentária por quererem guardar a lei de Moisés, isso já é um grande equívoco. Há também, em contrapartida, e esses se tornam tanto piores, é aqueles que dizem: não, nós não estamos debaixo do jugo da lei de Moisés. Entretanto, eles criam as suas próprias leis. Ou seja, nós não vamos viver sob a lei de Moisés, mas vocês vão viver debaixo da minha lei, das minhas doutrinas humanas que eu estabeleço na minha igreja, no meu ministério. E aí nós começamos a criar um tanto de mandamentos de homens. Não pode beber, não pode dançar, não pode cortar cabelo, não pode usar essa roupa, não pode ir em tal lugar. Não, pastor, espera aí, não estou entendendo mais nada. Então quer dizer que podemos beber, ir em tal lugar, vestir tal roupa, fazer isso e aquilo outro? Calma. A partir do momento que se estabeleça qualquer que seja o mandamento, por melhor que ele seja, por mais lógico que ele seja, por mais óbvio que ele seja, por mais que seja um mandamento: não, pastor, isso aqui tem que ter, porque é uma coisa de Deus, é uma coisa santa, é uma coisa que este mandamento você não pode tirar da sua igreja. A partir do momento que você começa a conduzir o povo de Deus
por uma regra exterior, você fere o princípio da nova aliança, em que o Espírito Santo há de ensinar a cada um individualmente, porque na nova aliança todos conhecerão ao Senhor. Nós vamos entender perfeitamente a questão da relação da lei e do Espírito. Então, muito pior que submeter-se à lei de Moisés, porque submeter-se à lei de Moisés ainda seria justificável, ainda que equivocadamente. Não, mas é porque está escrito, e eu me submeti porque eu não compreendi o todo da Escritura. Tudo bem, você não compreendeu o que é Antigo e Novo Testamento, o que é Antiga e Nova Aliança, você não teve tal discernimento. Agora, e se submeter a mandamentos e ordenanças de homens? De maneira que se ingessa a vida do indivíduo. Hoje em dia até está um pouquinho melhor, porque com o neopentecostalismo, o engano se disfarçou com uma outra roupagem. Mas a roupagem de 20 e 30 anos, antigamente era de fazer a pessoa não mais viver. Ela era mumificada. Quantas pessoas não perderam a sua família, porque ao se tornaram cristãs, se tornaram pessoas tão santas que não se podia misturar com os que vão para o inferno. Aí não podia ir na casa do parente, porque o parente lá fez um churrasco para comemorar o aniversário do casalzinho velhinho, os patriarcas da família. Está fazendo 90 anos o casalzinho, 50 de casado. 50 não, 70, né? Porque casar com 40 não dá certo. 70 de casado, 90 de idade, casalzinho velhinho. Reúne todo mundo, os netos, os bisnetos, as noras, todo mundo ali. Aí o crente não vai. Por que não vai? Porque eu sou crente. E eu não posso me misturar com os pecadores. Aí, cadê o fulano? Não veio. Mas por que não veio? É crente. Mas por quê? É porque ia ter carne assada e cerveja gelada. Hein, Vinícius? Pastor, então pode ir? Deve. Porque a luz não se acende uma candeia para colocá-la debaixo da mesa. A candeia tem que ficar em cima do monte. É sobre a cidade. É nas trevas que você mostra para as pessoas o que é o amor de Cristo. É no meio da sua família que você está ali, que elas podem olhar para você e falar assim, como essa pessoa é diferente. Olha como que ele está no nosso meio. E estando no nosso meio, ele é uma pessoa simples, normal, mas existe algo que o torna diferente, que é o Espírito Santo de Deus. Você pode sorrir. Você pode sorrir. Dá um sorriso aí. Quanto tempo tem que você não sorrir? Porque a lei não deixa você sorrir. A primeira coisa que faz quando a pessoa se converte no cristianismo degradado é parar de sorrir. Ele fica triste, trombudo, uma tromba desse tamanho, a vida inteira, de jejum, com fome. Estou jejuando. Hein? Estou me consagrando. Meu irmão, você tem que ler o Evangelho. Você tem que ler e tomar Jesus por exemplo. Jesus era um homem alegre, feliz. E ele ia aos banquetes. E ele ia à festa de casamento. E transformava água em vinho. Povo, vocês têm que ser um povo alegre. Porque uma festa de casamento sem vinho não tem alegria. O vinho é símbolo da alegria. Lógico que espiritualmente esse vinho virá a simbolizar a alegria da nova aliança. Lógico. Mas não se pode tirar o fato de que Jesus estava numa festa de casamento. E é um lugar inapropriado do ponto de vista da religião para Cristo começar seu ministério. Onde é que Cristo tem que começar seu ministério? Na sinagoga. Eu sou o Messias, cuidado, que eu vou trazer juízo sobre as vossas cabeças. Não, ele começa o seu ministério numa festa de casamento. Porque ele é homem, e você é homem. Agora, tudo isso não justifica uma vida desregrada. Porque o sistema da graça
entenda a palavra sistema da melhor maneira possível, não permite que você viva no pecado. Ah, pastor, então você está voltando tudo de novo. É porque você talvez não saiba o que é o pecado. Que falaram para você que pecado é você comer um churrasco. Está num ambiente de festa, te falaram que isso era pecado. E você ficou a vida todo dia se santificando daquele pecado que não era pecado. E o que era pecado, que você deveria dele se livrar, você conviveu com ele harmoniosamente, sem perceber. Bem, mas o ponto está aqui. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei. Esta é uma verdade neotestamentária. A vontade de Deus é que você não tenha justiça própria que procede de lei. Diga para o seu irmão, você não deve ter justiça própria. Diga assim para ele, para o seu irmão, a sua justiça própria é como um trapo de imundície. E diga mais, e você sabe o que é trapo de imundície. Basta. Você sabe o que é. Porque o pastor já falou várias vezes aqui na frente. Não, pastor, porque eu vim a primeira vez na conferência, não sei o que é trapo de imundície. Quando você lê Isaías diz essas palavras, que a nossa justiça humana é como trapo de imundície. A palavra imundície, se lida lá no hebraico, se traduz literalmente trapos ou panos de menstruação. Para você ter uma ideia de como é que Deus vê a sua justiça própria, e são palavras de Isaías, e quando Isaías escreveu o seu livro, isso é um problema dele, não é um problema meu, para que você não me acuse de falar besteira no púlpito, que é santo. E ele só pode ser santo por uma única razão, porque eu estou aqui. Ou se você estivesse aqui, ele seria santo. Mas saindo nós daqui, fica só aqui o cimento, a terra e o entulho, porque aqui não tem cimento tudo aqui, tem entulhado aqui de terra, de barro. Só isso. Não é isso mesmo? Mas quando Isaías, então, voltando, ele usou esse termo, ele queria dizer assim, olha, é assim que Deus vê a justiça própria do homem. Então, para você ter uma noção do como Deus olha para a sua justiça própria, para você pegar, hoje em dia, naquele tempo não tinha o absorvente sempre livre, tinha? Tempo de Isaías? Com abas e com gel? Tinha? Como é que fazia naquele tempo, será? Um pano. E quem não tinha pano? Como é que fazia? Irmãos, Isaías foi buscar isso aonde, essa ideia, hein? Porque as vossas justiças são como trapos de menstruação. Aí você pega, deixa ele bem ensopadinho. Aí você pega e olha. É assim que Deus vê as minhas obras. As minhas justiças próprias. Ou a minha justiça própria. É deste modo que Deus vê, pastor? É deste modo. Isaías já declarou isso. Então eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria. Não. Que procede de lei. Então eu não quero nenhuma justiça que proceda de qualquer mandamento que me obrigue a fazer qualquer coisa. Eu quero estar despido disso. Pastor, mas e aí? Aí ele continua, 3:9. Senão, a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. E aí basta dividir aqui em dois grupos, a minha esquerda e a minha direita. Vocês fiquem, por favor, com a justiça que procede de lei. Não está na sua Bíblia escrito isso? Então repita bem forte comigo, todo mundo bem forte. Justiça que procede de lei. Agora esse grupo fala assim, justiça que procede de Deus. Temos quantas justiças aqui? São duas justiças. Qual que você quer?
Glória a Deus. Então mande embora ainda hoje o seu Ismael. Expulsa da sua vida. A partir de hoje eu quero andar somente pela fé no sacrifício de Cristo Jesus a meu favor. A partir de hoje, Jesus é a nossa redenção, é a nossa justiça, é a nossa santificação. Quem não concordar com essas palavras do Novo Testamento pode continuar com o seu Ismael. Não estou obrigando ninguém a mandar o seu Ismael embora. Fique com ele para você. Saiba que aquele que quiser viver pela lei viverá. Dê conta, lembrando que você deve permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Voltando para o livro de Gálatas, que o estudo não é de Filipenses, capítulo 4. Falávamos aqui então que os versículos de 8 a 11 é um tanto difícil de se entender, porque se misturam duas coisas. Porque aqui havia uma igreja de gentios, e para esta igreja de gentios o apóstolo Paulo fala o seguinte: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Aí eu pergunto para a igreja, tenta entender isso comigo. Paulo está falando para quem essas palavras? Gentios ou judeus? O que ele fala para os gentios? Olha, vocês, outrora, antes de se converterem, vocês serviam a deuses que por natureza não são. Não era Deus. Ou seja, eles serviam a deuses pagãos, é isso? Certamente. Versículo 9. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Aí eu pergunto, quais são esses rudimentos fracos e pobres aqui? Está no versículo 10. Guardais dias e meses e tempos e anos. Ora, não é uma referência à lei de Moisés? Os dias, os meses, os tempos e os anos, as festividades, o sábado e tudo mais. Aí eu pergunto, porventura os gentios da Galácia algum dia estiveram nesses rudimentos judaicos? Hã? Não. Mas se afirma no versículo 8 que outrora eles serviam a deuses que por natureza não são. Então eu disse que aqui se misturam duas coisas. Se mistura a vida do paganismo, dos gentios, servindo a coisas que não é Deus. Entenda isso. Servindo a coisas que não é Deus. E aí se mistura com isso a ideia dos rudimentos do mundo, fracos e pobres, do judaísmo, que também eram coisas. Por exemplo, o sábado é uma coisa ou é Deus? E os sacrifícios é uma coisa ou é Deus? E toda a lei de Moisés eram coisas ou era Deus? Então se mistura aqui a ideia de que o povo de Israel servia a coisas, e a ideia de que os gentios serviam a coisas. Aí o apóstolo Paulo, ao juntar essas duas coisas, ele quer dizer, não importa se é o Deus do paganismo, que por natureza não é Deus, ou se sejam os elementos da antiga dispensação, que também não é Deus, e portanto são coisas como aquelas coisas, e servir aqui ou servir ali, deste modo com coisas, é idolatria. Então quando os pagãos gentios, agora convertidos a Cristo, estavam se apropriando dos dias, meses e anos e tempos dos judeus, eles voltavam aos rudimentos. Ora, mas como eles voltavam se nunca estiveram no judaísmo? Voltavam à mesma ou ao mesmo culto de outrora, um culto baseado em coisas que por natureza não é Deus. O santuário não é Deus, o templo não é Deus, o tabernáculo em si não é Deus, o altar de incenso, o altar de holocausto também não são Deus. O candelabro não é Deus, a arca da aliança não é Deus, o sal não é Deus, a rosa não é Deus, o óleo ungido não é Deus, a água benta não é Deus. Ou seja, não importa se você está voltando às leis do judaísmo,
ou as leis do paganismo, da feitiçaria, que outrora nós lá estávamos, quando você achava que aquela simpatia resolvia o seu problema. Você percebe que vivemos hoje um tempo em que aquelas práticas da feitiçaria, ou que sejam aquelas crenças, elas têm entrado no meio cristão evangélico? Ou não? Quando se deposita a fé numa rosa, leva essa rosa para casa porque o pastor orou e abençoou e vai resolver a sua vida. Aí você coloca lá, no outro dia ela está murcha. Aí você fala assim, o diabo está furioso mesmo. A rosa até murchou. Meu irmão, murchou porque está fora da terra. Você arrancou, murcha. Não é o diabo não, irmão. Para de besteira. Vivemos num tempo em que a igreja é um sincretismo de coisas. Há uma mistura de coisas. O povo de Deus se alegra quando entram 4 homens carregando nos ombros uma suposta arca. Aquela arca representava apenas o pacto de Deus, que levava naquele tempo a presença de Deus. Hoje Deus habita dentro de nós. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, habita dentro do meu espírito e do seu espírito. Nós somos nós mesmos casa de Deus, habitação de Deus, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Não precisamos ir ao Brás, atrás daquele templo, para nada, porque nós somos o templo vivo. Eles que têm que vir a nós, e não nós a eles. Aquele templo, ele pode ter qualquer coisa boa, seja talvez uma boa arquitetura, para você admirar aquele grande monumento, mas que não serve para nada mais além disso. Nada mais. O nosso sumo sacerdote está nos céus, intercedendo por cada um de nós. E cada um de nós somos sacerdotes da casa de Deus. E a casa de Deus também não é esse prédio, nem aquele outro. Onde quer que nós estejamos, nós somos a casa de Deus. Então nós temos que observar que nessa porção, o apóstolo Paulo ele diz, olha, eu não me refiro aqui tão somente à lei de Moisés. Eu me refiro a qualquer lei, a qualquer ritual, a qualquer coisa que procura se colocar no lugar dele. Não importa se você coloca uma pitada de sal na sua carteira, é idolatria, é servir a deuses que por natureza não são. Não importa. Pastor, mas como é que vamos viver então a vida cristã? Sabe por que você acha difícil? Porque te ensinaram uma outra maneira, uma maneira equivocada. Porque a maneira de servir a Deus, e essa foi a grande pergunta e o grande questionamento da mulher samaritana para Jesus, dizendo, onde devemos nós adorar? Em Jerusalém? Com o templo de Jerusalém? E com os utensílios todos sagrados? Ou devemos nós adorar em Samaria, no Monte Gerizim, com aquele templo construído pelos samaritanos, com aquela parafernália de coisas ali, de rituais e de tudo ali? E Jesus disse, olha, preste bem atenção. Vem a hora. Isso é profecia, não é? Não é profecia? E já chegou. Ele está profetizando o tempo. Em que os verdadeiros adoradores não adorarão ao Pai em Jerusalém, nem em Samaria. Irmão, se o verdadeiro adorador não mais adorará em Jerusalém, que dirá no Brás? Não, pensa. Nós temos que colocar essa cabeça para pensar um pouco. Porque tem muita gente iludida. Eu vou ao templo de Salomão. Não. Você vai ao templo de uma outra pessoa. Não de Salomão. Até porque Salomão nem construiu outro templo, ele está morto. Não é isso? Então pense comigo. Vamos refletir. Exatamente. Jesus disse, nem em Jerusalém, nem em Samaria, se adorará ao Pai. Perfeito? Em Jerusalém? Em Samaria? No Brás? Em Taguatinga? Santa Maria? Sol Nascente?
Ué, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos de um lugar físico que nos encante e que possa promover uma sensação de espiritualidade, para eu sentir um arrepio, para eu sentir alguma coisa. Não. Agora o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Aleluia! Só existe um templo. Este templo é espiritual. São pessoas nascidas de Deus. E só existe um único elemento com o qual podemos adorar. É o próprio Senhor Jesus que habita em nós. Ele é a realidade de todas as coisas. Você não precisa de sal, de vela, de rosa, de óleo, de água, de cajado, de lenço. Nada disso. Você já tem a vida de Deus. Já tem a vida eterna. Portanto, voltar aos rudimentos, na verdade, é voltar-se aos deuses que por natureza não o são. Em palavras de Paulo, em palavras do tema da conferência, é apostatar-se da fé. Pastor, mas tudo bem, entendi tudo. Não quero ser achado com justiça própria, que procede de lei, beleza. Já mandei meu Ismael embora. Agora eu quero saber o que eu faço da minha vida. O que eu faço? Porque eu não sei mais fazer nada. Que se eu jejum, eu caio. Se eu oro, não sei mais o que fazer. Estou totalmente... Fiquei inútil. Eu diria, que coisa boa. Primeira coisa é você se tornar inútil. Porque você já começa a dar toda a glória àquele que é. Quando você já começa a pensar, não sei mais fazer nada, que bom! Que você agora pode confiar naquele que é. É o primeiro passo. Lembra que Moisés, ele foi criado no Egito? 40 anos, grande, guerreiro, valente, poderoso, cheio de autoridade, eloquente, conhecedor de toda a ciência do Egito. Aí quando ele pensou, agora eu vou descer lá e vou libertar o meu povo. Quando ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez, vou fazer um ato heróico, para demonstrar ao meu povo que eu estou preparado. Foi lá e matou um egípcio. Não foi isso? Falou assim, agora todo mundo está sabendo que eu, Aí agora eu vou embora, amanhã eu volto. Quando eu voltar amanhã, eles vão me proclamar rei e libertador. E aí a gente sai daqui, vamos colocar para... No dia seguinte ele voltou, todo garboso, olhando no rosto de cada um para ver o que cada um iria dizer. Aí ele vê 2 hebreus, ou 2 de seus irmãos agora lutando entre si. E aí ele vai separar a briga até para dizer, olha, não vamos brigar, ontem eu matei um egípcio, mas 2 hebreus não pode. Quando ele foi separar a briga, um hebreu olhou dentro do olho e falou assim para ele, quem foi que te constituiu libertador sobre nós? Quem foi? Isso era Deus operando. Para dizer, Moisés, baixa a bola. Você não vai libertar o povo porque você é valente, é guerreiro. Você vai até libertar o povo, mas primeiro você foge porque o rei vai te pegar, que ele está sabendo que você matou um egípcio. Foge para o deserto. Você vai ficar 40 anos se esvaziando de tudo que você é. Até você ficar igual ovelha. Bé. Bé. Porque 40 anos no deserto, ouvindo balido de ovelha, ninguém merece. E aí ele teve que fugir do Egito. Ficou no deserto de Midian. Arrumou logo um casamento para tratar com ele. Aí casar com a filha de Jetro para saber como é que é. Aí o Jetro logo pegou umas ovelhinhas, falou, você vai cuidar das ovelhas. Aí Moisés, aquele grande homem poderoso, cheio de si, levou as ovelhas para o deserto, lá e ficava debaixo lá de uma pedra, lá olhando as ovelhas de longe, aquele sol quente, dia todinho.
1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos depois, Moisés estava abatido. Homem do deserto. Homem que não confiava mais em si. Não sabia nem conversar direito. Ele ia falando, ué. De tanto ouvir a ovelha balir no seu ouvido. Mão desse tamanho. Grossa, pesada. Aquele barbão. De repente, de longe, ele viu um arbusto pegando fogo. E aquilo chamou a sua atenção. Ele falou, mas engraçado. Aquela sarça está pegando fogo, só que ela não se consome. Vou me aproximar para saber por que ela não se consome. Foi o momento que Deus falou assim, agora você vai libertar o povo de Israel. Que momento foi esse? O momento em que ele estava totalmente vazio de si, totalmente desacreditado de si, totalmente tratado, não confiava mais em si mesmo. Momento no qual ele recuperou a capacidade de perguntar e de querer saber. Porque muitas vezes nós estamos tão cheios que nós perdemos a capacidade de fazer uma pergunta. Porque você já sabe de tudo. Nada mais te encanta. Então, quando ele estava perguntando, por que será? Eu quero saber. Quero entender essa coisa tão simples do deserto. Então, ele estava totalmente esvaziado de si mesmo. Então, se você está nesse ponto, pastor, essa conferência acabou com minha vida. Cristã, evangélica. Que coisa boa. Esse era o objetivo. Se isso aconteceu com você, nós alcançamos o objetivo. Que era destruir todos os seus fundamentos falsos, mas que estavam bem fundamentados e estruturados. A palavra para destruir, eliminar, zerar, ficar igual a Abraão, 99 anos. E aí, Abraão? Abraão, e aí? Ainda vai vir um descendente? Falou, é. E Deus é tão sábio. Amados, Deus é tão sábio que quando Deus fez o pacto com Abraão, ele se chamava Abrão. Abrão significa exaltado. Ele falou, não, você não chamará mais Abrão, se chamará agora Abraão, que quer dizer pai de muitas multidões. E aí toda vez que alguém chamava Abraão, é como que falasse, pai de muitas multidões. Aí ele olhava. Agora imagina só ele com 99 anos, velhinho, nada mais funcionava, destruído, vazio, acabado, arruinado, derrotado, no fundo do poço. Abraão, ele, para. Abraão, que Deus colocou esse nome em mim de pai de muitas nações, mas não sai mais nada. Como pode ser? Aí ele se depara com duas situações. Primeiro, aquilo que Deus quer de você é aquilo que Ele prometeu te dar. Ele prometeu te dar. A única coisa que Ele quer que você lhe dê é aquilo que Ele disse que te daria. Segundo, você de si mesmo não pode produzir o que Deus quer. Abraão, desse mato não sai coelho. Como dizia os antigos, é bananeira que deu cacho. Não serve mais para nada. Só dá um cacho, deu cacho, acabou. Agora tem que cair, apodrecer. Mas Deus diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda isso. Já dizia o profeta Zacarias, profetizando esse tempo, não é por força, nem por violência. A vida cristã
e lá se referia à edificação do templo, que hoje significa a edificação da igreja. Não é por força, nem por violência. Não adianta ameaçar, estabelecer, gritar, obrigar. Não adianta também você determinar que você vai virar uma freira, ou que você vai virar um monge. Você já tentou, não dá certo. Não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E agora você fala, pastor, e o que eu faço? Está aqui, Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Você encontra aqui a vida cristã vivida na prática. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O apóstolo Paulo, ele coloca aqui duas dimensões dentro do homem. A dimensão do espírito, espírito humano, regenerado, e a dimensão da carne enquanto natureza pecaminosa. Ou seja, a grande verdade é que dentro de nós habitam duas naturezas. Dentro de todo cristão regenerado habitam duas naturezas. Não habitam duas pessoas, são duas naturezas. Ainda que uma delas seja uma pessoa, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Habitam duas naturezas dentro de nós. Uma natureza adâmica. E essa natureza adâmica é a mesma natureza de Lúcifer caído, portanto, do demônio. Uma natureza que não ama a Deus, que não deseja a Deus, que não ama o próximo, que não deseja pelo próximo, que não sabe se humilhar, que não sabe ajudar, que não sabe estender a mão. Mas também há uma natureza divina, que é o próprio Deus que habita dentro de nós. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, digo porém, alguém aqui quer vencer o pecado? Levanta a mão. Só se você quiser vencer o pecado. Para vencer o pecado, aqui está a receita. Versículo 16. Andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Cuidado, porque o texto não diz dois mandamentos. Ele diz uma ordem, um mandamento e uma consequência. Andai no Espírito é a ordem, e jamais satisfareis é a consequência. Não satisfazer a concupiscência da carne é o resultado de se andar no Espírito. Ou seja, você jamais poderá vencer a natureza pecaminosa que está dentro de você se você não estiver no Espírito. Estar no Espírito significa porque o Senhor Deus habita o seu espírito humano. Ele é a força, Ele é o poder, Ele é a vitória de que tanto nós precisamos. Versículo 17 diz, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Neste ponto o apóstolo Paulo está dizendo, olha, outrora, olhem para mim, Deus havia dado uma lei ao povo de Israel, para que o povo fosse guiado por aquela lei. Então o povo olhava para a lei, e lia a lei, e agora eu vou fazer. E aí o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, que ao tentar fazer aquilo que estava escrito na lei, ele encontrava uma outra lei, essa interior, dentro de si, que o fazia escravo do pecado. A lei dizia exteriormente, e ele tentava cumprir o que dizia a lei, porém dentro de si, na sua alma, na sua mente, na sua vontade, nas suas emoções, em todo o seu ser, havia algo mais forte. Os irmãos agora entendem por que Deus tirou de contexto a lei? Porque a lei diz o que Deus é. A lei exige o que Deus moralmente é. O ser de Deus. A lei é santa, é justa, é boa, é espiritual. Ela me informa
aquilo que Deus gostaria que eu fizesse. O problema não está na lei, portanto. Está em mim, em minha natureza. Aí você agora começa a pensar, por exemplo, a sua família. Tem coisa que nós amamos mais do que a família? Tem coisa que se ama mais do que a família? São os nossos, é a esposa, o marido, os filhos. Aquela coisa mais linda. Não deveria ser um céu? O nosso lar? Sim ou não? Não deveria ser o céu? Porque o que mais o ser humano gostaria de fazer é amar os seus pais e fazê-los felizes. E vice-versa. O que mais o marido gostaria é de fazer a esposa feliz e plena e satisfeita. E vice-versa. Mas por que que não há esse céu? Por que que nossas casas estão cheias de contendas? E de discórdia? E de amargura? E de palavras ferinas? E de mágoas? E de tristezas? De modo está vindo lá o indivíduo do trabalho, saiu de casa às 5 da manhã, com a mochila nas costas, a marmita, foi para o trabalho, trabalhou pesado o dia todo. Na volta do trabalho, qual era o melhor lugar para ele estar? Ah, cheguei em casa, vou tomar um banho, vou deitar no sofá, na minha cama. Mas não, ele encosta no boteco e fala, me dá uma pinga aí. Mas por que que ele não vai para casa? Não, eu vou esperar a poeira baixar, a mulher dormir, os filhos, porque aqui está melhor, com outro bêbado do lado, igual ele, mesmo sofrimento. Ele não quer ir para casa. O seu lar não é atrativo, não lhe é atrativo. Quantas mulheres, senhoras, esposas, não estão acabadas no seu coração de mágoa do esposo, profundamente destruída. Mulher que namora o marido por obrigação, mas se dependesse dela, não tem prazer em estar com o esposo no seu leito. Por quê? O lar não seria o melhor lugar? Teoricamente falando, porque ali estão as pessoas que nós mais amamos. Por que os filhos desonram os pais, xingam os pais, humilham os pais? Bate nos pais? Muito bem. Ou isso não existe? Por quê, queridos? Se todos nós sabemos que temos que fazer o bem, a lei é clara. Os que são da lei sabem recitar a lei. Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento com promessa: honrarás a teu pai e a tua mãe, tal. E essa reza está na nossa cabeça a vida toda. Honra teu pai, honra teu pai, honra. Mas os filhos não honram. A lei não está errada, não, ela está certíssima. O problema é que dentro de nós tem uma natureza terrível. Ela é autodestruidora, destrói a si mesmo e destrói os outros. Os irmãos querem ver um pouco das características dessa natureza? Olha aqui na Bíblia, Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, e aqui a Bíblia dá nome ao pecado, viu? Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Já continuamos a ler, mas até aqui, olha o versículo 20. A partir de inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Vocês têm experimentado isso em alguma medida na sua vida? Você tem visto isso no seu ambiente de trabalho?
tem visto na igreja, no meio do povo de Deus? Sim ou não? Olha o versículo 21. Invejas. Aí vem esse grupo, bebedices, glutonarias. Cuidado, porque essas duas palavras, elas têm um contexto muito apropriado. Eu sei que os cristãos falam muito disso e se esquecem de enfatizar a glutonaria, por exemplo. Aí eu pergunto aos irmãos, se fizer um churrasco em família, carne assada, picanha assada, gorda, porventura seria o que a Bíblia chama de glutonaria? Banquete? Tanto a bebedice quanto a glutonaria, eu até aconselho os irmãos a olharem depois num léxico da língua grega, o significado de tais palavras. Elas estão intimamente, as duas, associadas ao culto ao deus Baco. Está relacionado à orgia, à licenciosidade, aos banquetes de prostituição, em que se comia e bebia com prostituição. É o contexto no qual o apóstolo Paulo diz. Ele fala, olha, e coisas semelhantes a estas, e a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Daqui a pouco eu vou explicar o que significa não herdarão o reino de Deus. Essa expressão no contexto de toda a epístola de Paulo aos Gálatas. Por outro lado, se diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é. Agora vai dizer aquilo que o Espírito Santo, ele pode produzir em você. Haja vista que a palavra fruto quer dizer aquilo que o Espírito gera dentro de você. Há uma coisa muito interessante, que quando se diz que as obras da carne são conhecidas, e são essas aqui, está dentro do contexto, quando Paulo diz em Gálatas capítulo 3, que ele fala, ora, tendo vós começado no Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar na carne. O que ele quer dizer, quereis agora vos aperfeiçoar na carne? Quem lembra do que significa isso? Justiça própria, é o esforço humano. Olha, mas como é que Paulo diz, de um lado, que esse esforço humano, legalista, de querer fazer as coisas corretas para adquirir a sua perfeição, é carne, e ao mesmo tempo diz que a carne produz essas coisas negativas, aqui a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Sabe o que ele quer dizer com isso? Que essa nossa natureza caída, chamada sarkis, no grego que é a carne, ela tem esses dois lados perversos. Um lado perverso de querer substituir a Deus da sua vida, que é o lado religioso. Você quer a Deus, mas você não quer que Ele seja o seu tudo. Você quer ser tudo para Ele, para provar para Ele que você é merecedor. Isso é uma expressão da carne. Como também tem esse aspecto perverso aqui demonstrado e relacionado com todas essas características negativas. Ou seja, não importa se você estar aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 20, ou se você está em Gálatas 3, versículo 3 e 4. Não importa se você é um carnal religioso, com uma aparência de piedade, sem o poder dela, ou se você é alguém que vive em licenciosidade. Tudo é carne. É o carnal religioso e o carnal adúltero. É a carne. Essa carne tem que ser banida e aniquilada. Pastor, mas o que eu vou fazer então? Ora, está aqui, ó. O fruto do Espírito é amor. Observa que não te pede nada que você possa fazer. Ele te informa o fruto do Espírito. O Espírito de Deus fará em você. Observa que a vida cristã não é uma vida inativa. Não é uma vida de passividade. Agora eu estou na graça,
vou ficar aqui na minha, não estou nem aí, não faço mais nada. Não, não é isso. Você agora vai canalizar agora a sua vontade para o Senhor. Senhor, eu sou teu servo e preciso que tu geres em mim o Isaac. Senhor, estou acabado, estou com 99 anos, não tenho força, não tenho capacidade, não tenho condições, então produza em mim o fruto do Espírito. Diga isso pela manhã, diga isso a todo momento, sempre que você se lembrar, onde você estiver, diga: Senhor, preciso do Isaac, que tu produza em mim. E aí o resultado é esse: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Os irmãos já ouviram que a vida cristã se expressa dessa maneira? Amor. Os irmãos já imaginaram se nós estivéssemos desde sempre ouvindo que precisamos depender de Deus para que Ele se expresse em nós enquanto amor, paz e alegria e tudo mais? Como a vida da igreja seria diferente? Ou não seria diferente? Como a vida familiar seria diferente? Como a vida no trabalho seria diferente? Como que tudo seria diferente? Mas e por que nós não vivemos exatamente isso? Vivemos o contrário disso. É porque, embora vivamos no tempo do Espírito, que está no lugar da lei, nós vivemos ainda na lei. Seja na lei de Moisés, ou em qualquer outra lei que você inventou, ou que te deram para você guardar. Aí você fica tentando ser bom, tentando fazer, tentando melhorar. Não, agora eu vou melhorar. Aí o casal é aquele problema, aquela desgraça dentro de casa. Aí não, o pastor orou, falou, explicou. Não, agora nós vamos melhorar. Não é, meu bem? Ela, é. A partir de hoje nós vamos melhorar. É. Aí passa o primeiro dia, e é um esforço danado para melhorar, para ser melhor. Está todo mundo vendo que a pessoa não está normal, que ela está tentando ser boa. Aí ela vai tentando e vai enchendo, até que ela não consegue, explode. Aí volta, pastor, de novo. Vai ficar assim a vida toda até o divórcio. E se não divorciar, um pode até matar o outro dentro de casa. Os irmãos estão entendendo? Saber que o homem é incapaz. Mas, irmãos, que maravilha, imagine só quando nós começarmos, então, a produzir, ou a termos em nós produzido este fruto. Pastor, eu quero essa coisa para mim, esse negócio é bom, essa vida cristã é boa, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. O que eu faço? A primeira coisa, mande embora o seu Ismael. Pastor, o que é o meu Ismael? É a sua capacidade de fazer coisas para Deus. Isso não funciona e Deus não quer seu Ismael. Deus seria uma coisa muito seria se Ele ficasse alegre com essas coisas que os crentes fazem para Ele. Tanto de coiseira. Mas Deus é santo, Deus é grande, Deus é altíssimo, Deus é bendito, Deus é maravilhoso, Deus é Espírito. E então Ele quer que você dê a Ele aquilo que Ele pode e quer gerar dentro de você. Ele gostaria que a partir de então, você dependendo dEle, Ele visse você lá no seu ambiente de trabalho, familiar, onde quer que seja, você manifestando o amor de Deus. Com alegria, paz no coração. É Deus vivendo em nós. Isso é maravilhoso. Pastor, mas eu não entendi quando diz aqui que aqueles que cometem as obras da carne, eles não herdarão o reino de Deus. Bem, a palavra, a expressão herdarão o reino de Deus, essa oração, por si só ela diz tudo. Não herdarão o reino de Deus. Mas como existe uma confusão muito grande, que quando as pessoas leem não herdarão o reino de Deus, embora leiam e
e falem com os lábios não herdarão o reino de Deus, mas a mente só pode pensar, não serão salvos. Lê uma coisa, pensa outra. Pastor, mas herdar o reino não é ser salvo? Bem, nós precisaríamos de um outro estudo para explicar isso em todos os detalhes, mas seria importante, em poucas palavras, que se você tiver acesso à Bíblia online da Sociedade Bíblica Brasileira, e você pudesse consultar a palavra herdarão e a palavra reino de Deus. E aí você colocasse aqui o significado das palavras gregas, você entenderia melhor. A palavra herdar, no grego, nesse contexto específico, significa receber um lote. Interessante, né? Ou receber uma porção de terra. As palavras que norteiam todo o pensamento, ou o significado dessa palavra é porção, pedaço, lote. O que significa que de um todo você herdará um pedacinho. E a palavra reino de Deus é uma expressão grega que quer dizer exercer domínio e autoridade no reino do Messias. Então essa palavra é muito clara. Ela quer dizer exatamente aqueles que dão ocasião à carne, sendo filhos de Deus legítimos. Aqueles que andam segundo a carne, portanto não podem agradar a Deus. Nesse contexto aqui, vai chegar aquele grande dia e ele não poderá receber a sua porção no reino de Cristo, no reino milenar. Pastor, mas que reino milenar é esse? É que antes de nós todos salvos entrarmos na eternidade com Deus, há o reino de Cristo sobre a terra de 1000 anos, e que vão reinar com Cristo sobre a terra somente aqueles que lá no Apocalipse são chamados de cristãos vencedores. Portanto, nesse contexto, vencer significa vencer a carne, a natureza pecaminosa, por meio do poder e ação do Espírito Santo. Então nós não temos uma vida infrutífera, e não precisamos da lei, porque podemos e somos guiados pelo Espírito. O Espírito vos ensinará todas as coisas.